Caros colegas de estudo, então, hoje vamos para a parte 6, tá, da jornada para o Hackamore. As outras partes, para quem estiver no YouTube, rola lá para baixo, porque eu não regravei, tá? Acho que é a 3, 4 e 5, ou a 4 e a 5, não regravei, achei que tava bom. Então, não regravei, talvez regrave depois. Mas achei que tá legal, não senti necessidade, tá? Bom, vamos começar o capítulo de hoje, se chama Tucking, tá? Eu não achei uma tradução muito legal, mas ela basicamente fala de fazer o cavalo ceder o pescoço, tá? Tucking seria mais ou menos recolher, né? Então é recolher o cavalo, tá? Então vamos lá. Deve-se lembrar que o tucking deve ser feito em potros verdes antes que eles adquiram o hábito de levantar o nariz durante o trabalho. Depois que o nariz estiver levantado, na maioria dos casos, fazer o tucking não vai resolver o problema. Em cavalos de cabeça leve, um hackamore macio deve ser usado, e um cavalo de cabeça pesada, um hackamore mais rígido deve ser usado. O hackamore deve ser ajustado de acordo com o cavalo. Se ele for leve e o cavaleiro puder senti-lo facilmente num hackamore mais frouxo, né, você deve usar um hackamore mais frouxo. E se o cavaleiro conseguir sentir ele bem, ele responder bem nesse hackamore mais frouxo, tá apertado do jeito que é para ser, tá? Se for um cavalo mais pesado, ele deve ficar mais ajustado, mas sem ficar espremendo ele, sem ficar apertado demais, tá? Cavalos de cabeça pesada precisam ser puxados mais do que cavalos de cabeça leve, né? Para se tornarem mais leves. De modo que prestem atenção ao que o cavaleiro deseja deles. Um cavalo de cabeça leve não precisa de nenhum puxão para te atender. Um puxão forte, né? Após o poteiro ser montado para fora, é necessário que ele galope na direção que o cavaleiro deseja, para mantê-lo sempre sob controle e nunca deixá-lo correr rápido demais, né? Correr disparado. Mesmo com bridão, se ele estiver indo muito rápido, puxe um pouco, apenas o suficiente para fazer ele diminuir um pouco, para voltar no ritmo de trabalho. Comece o potro na figura 8 o mais rápido possível. Isso consiste em galopar com ele em um padrão de 8, tá? Grandes 8 devem ser feitos no começo, ou seja, uma figura maior, e o cavaleiro a virar deve estender sua mão para o lado que o potro estiver virando, para que o cavalo possa ver a sua mão. Então dar-lhe um leve puxão, um leve puxa e afrouxa, até que ele vá na direção que o cavaleiro quer que ele vá, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre esse 8, tenho minhas ressalvas, né? Acho muito cedo, porque o cavalo não tem equitação ainda para aprender a fazer a troca de pé, né? Mas o que ele quer aqui é que o cavalo só troque a mão, tá? É o que a gente vai ver agora. Se ele não quiser virar, puxa com força para cada lado e volte para a figura 8 novamente. A figura 8 o ensina a mudar de mão, tá? É de mão, não de pé. Na curva esquerda, ele lidera com a mão esquerda, na curva direita, ele lidera com a mão direita. Muitos cavalos lideram com o pé esquerdo a maior parte do tempo, né? Só troca a mão. A figura 8 torna o potro mais ágil e permite que ele faça curvas mais curtas, mais justas no galope e ajuda a posicionar todos os seus pés para virar. Ao parar, nunca puxe com força e nunca puxe ambas as rédeas, caso contrário o focinho do potro subirá. Depois que ele adquirir esse hábito, é praticamente impossível recuperá-lo pelos meios normais. Enquanto ele caminha ou começa a trotar, segura as rédeas em cada mão, aproximadamente no nível da cabeça da sela, e usando os dedos, em seguida dele vários puxa e folga leve, né? O pull and slack leves, com uma rédea e depois com a outra, tá? E faça várias vezes isso, puxando na direção do quadril. A primeira puxada deve ser mais leve que a segunda. O cavaleiro apalpa o nariz do potro com um puxão leve, com força suficiente para fazer o focinho baixar, né, para fazer ele ceder, e depois lhe dá um puxão um pouco mais forte. Isso é feito com as rédeas soltas e ambos os lados da mesma maneira. Isso ensina o potro a baixar o focinho com a puxada leve. Esses puxões não devem ser mais fortes ou mais leves do que a cabeça do cavalo. Isso aqui é uma coisa que eu achei
de um horsemanship bem evoluído, né? Você conseguir saber, né, o quão forte você tem que usar a rédea, seja no hackamore, seja no bridão, seja no que for, né? Então não pode ser mais forte nem mais leve do que a cabeça do cavalo, nem mais forte ou mais leve do que é para ser, pois ele precisa senti-lo. Quando ele começa a ceder ao hackamore, esses puxões irão pará-lo e o farão diminuir, né? Ele deve ser sempre desacelerado ou parado quando isso for feito. Isso não significa que o cavaleiro deva fazer isso continuamente desde o começo em que sobe até desmontar, pois isso seria fazer demais e não faria bem nenhum ao cavalo. Use as pernas e os pés para incentivá-lo a trotar e em seguida o recolha, né? Faça o tucking para ele parar ou voltar para o passo. Se o cavalo não quiser parar quando isso for feito, vire-o e faça-o ficar de frente para onde ele veio. Faça-o ficar parado por 1 minuto, embora possa ser necessário puxá-lo com força para fazê-lo parar. Tucking é senti-lo com a rédea, com puxões leves, né, pull and slacks leves, puxa e afrouxa leve, com força suficiente para que ele sinta, mas não o suficiente para incomodar o nariz ou a boca, se for no bridão, né? Isso também é feito para ajudá-lo a torná-lo mais leve. Não tente esbarrá-lo ou fazê-lo parar rapidamente, pois leva um bom tempo para que o cavalo aprenda a deslizar, a esbarrar, né? E ele tem que aprender. O cavaleiro tem que ensiná-lo a fazer isso, ou ele nunca fará. De agora em diante, até que ele esteja pronto para o freio, todo o trabalho do potro será voltado para um objetivo: posicionar os seus pés para que ele possa esbarrar, virar e espinar. Não tente rédea de pescoço ou segurar as 2 rédeas fechadas com a mão só. As rédeas de pescoço juntas em uma mão apenas prejudicarão o estilo e a ação do cavalo nesse momento. Depois que o cavalo está no bridle, ele tem o resto da vida para trabalhar pela rédea de pescoço, então não apressa nisso. Qualquer um pode colocar a rédea no pescoço, né, fazer o cavalo sair da rédea de pescoço por um canto, por uma curva, por um canto. Mas isso não vai fazer dele um cavalo que trabalha a partir da rédea de pescoço. Alguns cavalos aprendem rápidos e outros são mais lentos, demoram mais, especialmente cavalos que têm a cabeça mais pesada, e devem ser tomados com muito cuidado no início para baixar o nariz. Tá? Pontos para se lembrar: não deixe o potro correr disparado, rápido demais. Não puxe com muita força ao pará-lo e nunca o incomode pelas rédeas. Puxe para trás na direção do lado, né, na direção do quadril, com puxões, com puxa e afrouxa para fazê-lo ceder, para fazer o tuck. Não tente rédea de pescoço ou segurar as 2 rédeas com a mão só fechada. Não puxe ambas as rédeas ao mesmo tempo. Brinque com a cabeça dele ou faça o tucking o máximo possível sem azedar ele, né? Sem deixar ele incomodado com aquilo, de saco cheio daquilo. Ande com as rédeas soltas, deixe o cavalo ver a sua mão ao virar. Cada cavalo é diferente e deve ser tratado de acordo. E mantenha o mais quieto possível e não deixe se agitar. Beleza? Esses foram os 2 capítulos de hoje. Na verdade é um capítulo e um ponto a ponto para a gente lembrar. Mas muita sabedoria, né? Muita sabedoria nesses capítulos. Bom, se vocês gostaram, dá uma força pra gente e até a próxima.